pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão em casa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ana. Boa Boa noite, noite. Carol. Estamos iniciando hoje mais uma aula do nosso curso sobre saúde e espiritismo. Esse curso é uma parceria entre a AME Osasco e o Instituto Espírita Obreiros do Bem, que está sendo apresentado aqui hoje pela nossa amiga Ana. E mais do que um curso, né? É um aprendizado em conjunto. Vamos ter um bate-papo. Cada um, não sei se todos me escutam bem, talvez fique um pouquinho baixinho, mas espero que estejam escutando. Então, esse nosso curso é mais um bate-papo onde aprendemos juntos e também estamos abertos aqui a receber perguntas no final, mandem aí no chat. Aproveitando também, entrem nas nossas páginas do Instagram, da Meusasco, do Obreiros, que é IEOB. E aqui também sigam no YouTube, deixem um curtir, compartilhem e vamos lá. Vou pedir para todo mundo se apresentar um pouquinho. Eu sou a Caroline, representando a AME hoje. Vocês podem falar um pouquinho, Fabiana? Quer começar, Claro, Ana? pode começar, Fábio. Já tá até centralizado, bonitão. Eu tô dividido hoje porque desde 2011, 2012, eu conheci o Obreiros e eu ainda tenho um pezinho naquela casa lá, eu ainda ajudo o pessoal no projeto de momento de reflexão. Mas eu aprendi muito, eu trabalhei muito naquela casa também, então hoje eu estou dividido. Conheci a AME Osasco também 2, 3 anos atrás, a gente está estudando junto e é isso. Hoje o Fábio é AME Osasco e Obreiros do Bem também. Oi, gente, boa noite. Sou Ana. Aí aqui eu tô totalmente da parte do Obreiros. Agradeço o convite do pessoal, da Neide, do Miguel, o Sandro, que fez toda a intermediação. Agradeço muito a todos vocês. É um prazer estar aqui. Bem, eu frequento Obreiros mais para a parte, né, da que a gente fala da parte de artes, do departamento de artes, do coral. Essa atuação já tem mais de 10 anos, com certeza, e Obreiros é a minha família. Assim, eu hoje, nesse sentido, frequento em família, então às vezes vai marido, vai filha, todo mundo para o palco. Então, é sobre isso. É isso. Então, pessoal, obrigada pela presença, pela participação. Hoje o assunto de hoje é o capítulo 16 do livro Saúde e Espiritismo, da AME Brasil. E o capítulo se chama Obsessão e Adoecimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o entendimento do ser humano, do espírito, do perispírito, entendimento para o espiritismo, para a saúde científica, né, materialista, e como esse estudo se conecta, né? Então vou fazer aqui a meu breve resumo inicial e depois todos vamos dando o nosso parecer, nossa contribuição. Então, hoje já é descrito pela OMS que saúde não é só a ausência de doenças, né? Não é uma pessoa não é considerada saudável só porque ela não tem doença física. E a saúde é considerado o completo bem-estar físico do ser. Ou seja, ela tem que estar mental, física e socialmente bem estabelecida para ser considerada um ser saudável, né? E já sabemos também, cientificamente comprovado, que nós somos influenciados por todos os âmbitos da nossa vida. Então, não adianta ter saúde física se não temos ali uma dignidade socialmente, trabalho, né, poder de minimamente se sustentar, trabalhar e ser digno. Então, tudo na nossa vida, todos os aspectos, a saúde mental, a saúde física, a saúde social, se temos, por exemplo,
conflitos familiares graves, né, drogadição, brigas familiares, a agressão, tudo isso influencia diretamente na nossa saúde. Então, é impossível você identificar o ser humano apenas por um aspecto. Nós somos seres integrais. Nós somos seres conectados com tudo no universo, né? E é aí que entra o espiritismo, né? Porque se nós somos seres integrais e nossa saúde é influenciada por diversos aspectos da nossa vida, também sabemos que a espiritualidade, no geral, influencia o ser humano também na sua saúde. A fé, né, a espiritualidade não só ligada ao espiritismo em si, mas a nossa fé com algo maior, nosso propósito de vida, nossa vontade diante da vida, nossos pensamentos, tudo isso influencia na nossa saúde. Então, entendendo saúde por esse âmbito, sabemos então que no entendimento espírita, a saúde é o perfeito equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito, né? Então, é isso que nós entendemos como na abordagem espiritual sobre a integralidade do ser. O que vocês acham sobre isso, Ana e Fábio? Eu concordo demais com a sua visão, viu, Carol? Isso a gente tem uma série de referências, tanto espírita quanto na ciência materialista, né, como você mesma citou, dessa integralidade, né? Eu peguei umas referências de uns livros aqui, falam de qualquer forma a gente está lidando com matéria-prima de Deus, né? Nós somos seres conectados e seres conectados dentro das nossas fatias, digamos assim, né? Das nossas nuances, digamos assim. Claro que a gente tem que, como profissionais, ter um certo cuidado para lidar, até como espíritas mesmo, para lidar, porque se a gente está falando de uma questão de obsessão, a gente está falando de grupos que não são só, né? A obsessão a gente lida bem aqui no espiritismo, mas outras religiões também falam disso. Talvez não fale com tanto cuidado. E o nosso manejo não é exclusivo para pessoas espíritas. Então, assim, eu concordo demais com o que você tem a dizer. A gente tem até a premissa, né, kardecista, né, do livro dos Espíritos, que fala, né, ciência e religião, elas precisam andar juntas, né, uma não pode se contrapor à outra, porque senão uma está andando pelo caminho errado aí, né? É importante que a gente tenha essa consciência, ainda que a gente não faça, né, uma mistura aí de tratamentos, ainda que, né, eu no âmbito exclusivo materialista, né, não posso obrigar, me definir como espírita, e como espírita não posso, né, tipo, é, é, sei lá, forçar com que as pessoas sigam, né, os nossos preceitos, a nossa religião. Essa consciência para nós ajuda muito em qualquer lidagem, né? Tanto de uma coisa quanto da outra, né? Eu queria fazer um gancho, um contragancho aí, antes de a gente passar ou começar essa parte da influência espiritual ou não. A gente tem que lembrar que muitas vezes essa obsessão ela pode ser uma auto-obsessão ou pode ser também um transtorno ou um adoecimento que possa ocorrer sem nenhuma influenciação espiritual. Tá? Transtornos, por exemplo, transtornos mentais, eles podem ser um resultado de uma alteração fisiológica, ou uma alteração fisiológica, ela pode ser também um resultado de um transtorno mental. Um exemplo, um exemplo mais prático, a diminuição do volume do hipocampo do cérebro, onde a plástica do cérebro diminui por conta de um acidente ou por conta de uma depressão crônica. Isso pode trazer transtornos mentais ao indivíduo, como mudança na regulação do humor, diminuição da cognição, resposta ao estresse. Mas aqui, só para a gente entender, é a parte fisiológica do corpo que influi na parte mental e comportamental da pessoa, e não em si
uma influência espiritual. Assim como o contrário também, transtornos mentais como depressão, uma ansiedade, um estresse crônico, também pode provocar alterações fisiológicas na pessoa, inclusive neuroquímicas, o nível de serotonina e dopamina mudarem, variarem, afetando o sistema imunológico, o cardiovascular, aumentando pressão, enfim. E um terceiro fator até, o funcionamento que poderia afetar o funcionamento psíquico e físico da pessoa, que são os fatores ambientais, os fatores sociais. A gente passou aí há 4 anos atrás pela pandemia. A gente passou por um isolamento social e a gente lembra quantos casos de depressão, quantos casos de ansiedade que muitas vezes apareceram ou até foram potencializados, doenças, transtornos mentais que às vezes a pessoa falava, eu nunca tive isso, comecei a ter. Então são fatores ali sociais, ambientais, que podem também ocasionar esses adoecimentos. Tá? Eu, E mais para frente, desculpa, mais para frente a gente pode entrar pelo lado espiritual também. eu concordo, Fábio. Quando você fala em multifatoriedade, assim, eu concordo plenamente, tanto para uma coisa quanto para outra, assim. E concordo em conexão. Vai existir tudo. Vai existir casos de obsessão, só a obsessão da pessoa. Vão existir casos biológicos, então, por exemplo, a depressão se justifica por uma série de mudanças no cérebro, essas coisas todas. Sim, mas muitas vezes uma coisa influencia a outra, e eu volto para a fala lá do começo da Carol. Porque se a gente está falando de janelas, assim, por exemplo, muitas doenças mentais, elas são genéticas puras, né, são biológicas puras, mas existem algumas raízes de doenças que podem ser causadas até por medicamento, por outras Uhum. exposições sociais, como a Carol bem disse, das pessoas. Então, assim, é aí que está o cuidado de se fazer uma boa entrevista, de se fazer um tratamento seguindo sistemático, por etapas. Isso tanto numa psicoterapia, quanto numa questão, para as questões de obsessão também, né, de desobsessão, no caso. Tem que ser muito cuidadoso, porque um pode influenciar o outro. Então, Uhum. se assim, eu já estou fragilizada, digamos, por exemplo, eu tenho um toque. Então, um toque me faz ter perguntas repetitivas na minha cabeça. Aquilo, de uma certa forma, já me fragiliza. Se me fragilizar como um todo, no sentido mental, algum espírito, ou, né, porque somos rodeados dele, sabemos disso, né, pode se aproveitar dessa situação e agravar aí um pouquinho o quadro. Não significa dizer que tudo é misturado, significa dizer a multifatoriedade. Então, assim, dificilmente coisas na medicina ou na saúde mental são isoladas, né? É tanto que é comum que a gente tenha mais de um diagnóstico naquela pessoa. Sim. E dificilmente uma frente de tratamento vai tratar aquele ser humano integralmente. Nem sempre é possível, né, fazer um tratamento ideal, nem sempre, isso tanto para um lado quanto para o outro. Mas a gente precisa ter essa visão, nós, né, que estamos tentando, né, no auxílio, na ajuda, né, e também estamos sendo ajudados aí pela situação, porque a gente sabe que nada acontece por acaso, mas tem essa questão de múltiplo fator. Eu acho bem difícil um não influenciar o outro, entende? Porque se eu estou psicologicamente, seja lá por patologia ou não, frágil, afeta o meu vigiar e orar aí, né? Afeta a minha qualidade de vida, a minha noção de saúde, como bem colocou a Carol. Então, tem isso, vai ter de tudo. E aí é onde está o cuidado, é onde está a responsabilidade da nossa parte, do olhar
para aquela pessoa. Não sei se o público que tá nos assistindo concorda com isso, fiquem à vontade aí para o chat, para vocês comentarem, né, que participem da conversa, mas é isso, acho que a colocação de ambos foi muito boa. Sim, eu acho que esse olhar que vocês trouxeram, né, dos motivos do adoecimento, das doenças mentais, dos transtornos, depressão, ansiedade, que acomete a maioria da população mundial hoje em dia, e muitas vezes não identificamos claramente, as próprias pessoas que estão adoecidas não identificam a causa a raiz daquele problema, porque justamente precisamos ter esse olhar de que somos seres, como disse a Ana, multifatoriais, somos seres integrais. E o Espiritismo, ele traz essa visão para a gente também, quando ele explica que nós somos uma tríade, o ser humano é uma tríade dimensional. Nós somos criados pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo físico. E um influencia o outro o tempo todo, né? E quando a gente pensa nessa questão que o Fábio trouxe, de que sim, temos doenças que têm a causa totalmente fisiológica. Aí a Ana trouxe, temos doenças que são 100% genéticas. Mas, gente, da onde vem a fisiologia? Da onde vem a genética? Sendo que nós somos espíritos e viemos, né, da espiritualidade. E nosso perispírito está ali como uma membrana semimaterial que agrega todo o nosso, como se fosse um canal, né, para passar os nossos pensamentos, nossos fluidos e assim termos a vida física, né? Então, quando pensamos na tríade, né, nós somos tríade do campo da visão materialista e somos tríade na visão espírita. Então, na visão materialista, como eu falei no início, nós somos vistos como mente, corpo e social, né? Pensamento, corpo físico e social. No Espiritismo, nós somos essa tríade dimensional, que é o espírito, o corpo físico e o perispírito. E somos influenciados o tempo todo pelo quê? Pelo pensamento. E aí, quando nós começamos a entrar nessa parte de adoecimento físico ou mental, nós chegamos no pensamento, que eu acho que, no meu entendimento, aqui no meu estudo, eu quero que vocês É. façam a parte de vocês aí, colocando os entendimentos, mas o meu entendimento é que se tudo é pensamento e o pensamento ele é ele não é material, né? O pensamento ele vem antes da matéria. Ele não é o pensamento ele não está no perispírito. O perispírito é só um canal do pensamento. Então, quando a gente compreende isso e também entendemos que o nosso pensamento sintoniza com os fluidos cósmicos do universo, ou seja, estamos todos influenciando uns aos outros pela sintonia o tempo todo e sendo influenciados. Eis aí a obsessão, né? Da onde surge a obsessão? A obsessão, ela surge então da nossa sintonia com o pensamento do outro. E aí, como o Fábio trouxe ali na introdução dele, a obsessão, nós já tivemos até outros cursos aqui na AME, para quem se interessar em fazer um curso de 2 anos aí sobre obsessão, muito interessante, muito legal. O Espiritismo esclarece que a obsessão ela pode acontecer de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e vice-versa. Então, essa é a prova de que estamos todos influenciando e sendo influenciados o tempo todo. E o que nos remete ao adoecimento, né? É, sabendo que quando se trata de obsessão, essa influência é negativa, né? Então, esclarecendo aqui para o público que quando a gente fala de influência espiritual, ela pode ser boa ou ruim, né? Estamos cercados de pensamentos bons ou ruins.
Mas quando a gente traz o termo obsessão, se trata de uma influência negativa, nesses termos que nós trouxemos, né? De encarnado ou não, enfim. E até auto-obsessão, né? Então, compreendendo que a obsessão seria uma influência negativa, ou nossa, ou do outro, ou de ambos, estamos sintonizados com esses pensamentos, eis aí o adoecimento, como ele é acometido, né? E aí chegamos ao ponto da nossa sintonia, com que estamos sintonizando o nosso pensamento. É valiosa a sua fala, viu, Carol? Porque, assim, se a gente está falando de obsessão, está falando de negatividade, por quê? Bons espíritos não iam se apropriar do outro, né? Eu não quero me apropriar dos pensamentos do outro, né? O Fábio falou muito bem das questões de saúde para neurotransmissores, para uma série de coisas, disse muito bem, mas a sua fala, por exemplo, do perispírito, há troca de fluidos. E aí, nessa troca de fluidos, da obsessão, pode haver trocas negativas, né? A gente tem influências positivas e negativas porque estamos todos cercados aí, né? A gente está em muita gente, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Mas se a gente fala em obsessão, a gente está falando de uma influência que vem para a negatividade mesmo, né? Eu provoquei, tá? Uhum. A primeira parte, a introdução que eu fiz, eu provoquei a questão sem a influência espiritual. Porque o Kardec, complementando o que a Carol falou sobre o perispírito, Kardec já coloca na Gênesis, por exemplo, capítulo 11, item 18, que o nosso perispírito ele está unido ao corpo molécula a molécula. Então é um tal enraizamento que existe ali, uma ligação profunda entre corpo e perispírito, que faz com que o nosso corpo físico sinta, receba tudo aquilo que o perispírito recebe. Seja de bom ou ruim, isso que vocês falaram, a questão do pensamento, da sintonia, da vibração. E aí sim, dependendo da nossa vibração, é a porta de entrada, sim, para doenças, para adoecimentos, via espírito. Tá? André Luiz, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu acho, o Os livro domínios. Ação e Reação, capítulo 8, tem uma passagem assim que ele menciona que os perseguidores eles projetam na imaginação da vítima quadros mentais, algumas perturbações como se fosse uma infecção fluídica. Tá? E ele explica mais ou menos como que é o mecanismo. No caso, ele dá um exemplo aqui, mas muitos casos são semelhantes. Essa infecção fluídica, dependendo da intensidade desse procedimento e das fraquezas da pessoa, da sua reação ou não, se ela vai buscar um tratamento ou não, pode haver sim a origem de uma psicopatologia ali. Ele descreve nesse capítulo que o processo vai mais além até quando o espírito projeta energias deletérias, aí via perispírito, sobre o obsediado, desregulando a produção, e aí mais uma vez, os neurotransmissores aqui, olha como é importante, desregula a produção da serotonina, da noradrenalina, e aí origina transtornos que vão ocasionando diminuição do humor, vai tirando a energia da pessoa, a pessoa vai ficando mais apática, vai iniciando um quadro de depressão, levando até um suicídio. Então aqui a gente pode fazer um resumo que as criações dos quadros mentais que são direcionados para a pessoa via perispírito, e aí a gente fala de perispírito como intermediário, controlando ali a região cerebral da pessoa com essa aplicação dessas energias deletérias. Então, são ferramentas que os espíritos utilizam para a origem de certas patologias, de certos adoecimentos. Começando pelo corpo espiritual, e como Kardec fala, que nós estamos, perispírito e corpo físico, enraizado, intimamente ligado
molécula a molécula que ele diz, isso passa para o corpo físico. Uhum. Tem uma passagem aqui bem bacana que eu separei. Ele é do livro de Psicologia e Mediunidade, né? Aí aqui ele fala: uma obsessão não se instala por uma ação do passado, mas por um conjunto de atitudes, ideias e emoções que envolvem a vida de alguém. E aí a gente vê que envolve mesmo, né? Uhum. Até na questão de saúde clássica, né? Se a gente for na saúde materialista, é crescente a ideia que eu tenho que perceber a noção de espiritualidade daquela pessoa, porque isso envolve o bem-estar, isso envolve a saúde, né? Ainda que não seja né, respeitando os limites dessa questão. E há pesquisas que apontam que pessoas que têm, né, essa noção de que pode serem ajudadas por algo além de nós, né, além desse plano, também tem uma melhora numa série de doenças. Aí ele fala assim: há que se entender que estamos lidando com personalidades e não com máquinas. A chamada lei de causa e efeito não se aplica ao psiquismo humano de forma linear, como na física clássica, pois entre a causa e o efeito há leis misericordiosas que atuam em favor do aprendizado de quem se equivocou. E aí tem a noção, a gente tem aquela noção de obsessão que é sempre, ah, meu Deus, é alguém querendo se vingar de mim, é alguém, né? Mas a gente tem que ter a ideia que no mundo, né, não físico, a gente vai ter uma série de personalidades assim como tem no mundo físico. E aí, às vezes, o obsessor, ele se aproveita, né, digamos assim, de uma brecha que a pessoa deu, né? Então, nem sempre há de ter aquela ligação. Há de ter uma oportunidade. Então, assim, eu estou em extremo sofrimento, eu não, né, não estou tão amadurecido assim como espírito, vejo naquela situação uma oportunidade e me aproprio daquilo. O que pode ser uma oportunidade? Ah, uma rixa do passado, né? O que eu não consegui alcançar. Ah, ou uma fraqueza daquela pessoa em si, né? A pessoa não está bem, não está com a saúde, como a noção de saúde como um todo, né? Então, tem uma série de coisas a serem desmistificadas, tanto num campo quanto no outro, né? Não sei se vocês concordam. Sim, concordo, Ana. Eu acho que o olhar para a psicologia, podemos compreender como a gente trouxe essa integralidade do ser, né? No aspecto físico, o quanto muitas vezes a pessoa produz também só pelos pensamentos dela, aqui mesmo físicos, né? No dia a dia, pelo pessimismo, pela falta de esperança, ela produz doenças psíquicas e muitas vezes físicas, pela maneira que ela pensa, pela falta, né, de propósito, aí se deixa nessa linha de pensamento, se deixa agregar outras coisas, outras situações na vida, até chegando ao que a gente vê muito hoje, ao suicídio, né? E claro, como a gente está trazendo esse conhecimento de que pensamos, o nosso pensamento ele vem antes da matéria e ele está no fluido cósmico universal, influenciando uns aos outros o tempo todo. Obviamente, quando a gente está aqui na nossa encarnação, alimentando pensamentos pessimistas em torno das nossas vivências, que muitas vezes são difíceis, né? Temos problemas, temos doenças, nós, familiares, e dificuldades de todas as formas, mas quando a gente escolhe o alimentar o lado ruim das coisas e não trazendo essa questão da fé, como a gente trouxe que cientificamente já é comprovado, né? Temos estudos recentes aí do NEP, estudo de um médico da USP que ele está até com um estudo em Harvard sobre ciência e espiritualidade, quanto a fé ajuda na cura, né, na diminuição do adoecimento,
Por quê? Porque a fé, ela estimula o nosso pensamento positivo, né? Ela estimula a clareza do pensamento, estimula a gente pensar nas coisas de uma forma simples, objetiva e não trazendo do, as ilusões mentais, né? Que seria o lado ruim do pensar, né? Então, quando a gente tem fé e quando a gente tem um lado mais positivo e consegue, até através da terapia, mudar o nosso ponto de vista em relação às coisas, não só também com a religião, mas com a terapia, com as companhias que nós temos, tudo isso também vai influenciar para o lado da cura desse adoecimento, né? E quando também a gente traz isso de que o adoecimento ele pode vir de situações reencarnatórias, como ele pode ser agregado aqui nessa mesma encarnação, pela nossa conduta aqui, pela nossa necessidade, muitas vezes, também de aprendizado. Então, a gente vê que a forma como a gente lida também com esse adoecimento, por exemplo, se ele vir de causas genéticas, né? Então, eu já nasci com uma questão, um transtorno grave, uma questão física. Então, como eu lido com isso, também influencia nessa obsessão ou não. Ou até como a gente traz essa noção da obsessão de que ela pode ser de uma auto-obsessão, né? Então, quanto a gente às vezes se vitimiza, se Uhum. coloca em situações que na verdade não é tudo aquilo, né? Como coitadinhos e sempre levando para o pessimismo, para esse lado ruim das coisas, o quanto às vezes não é nenhum espírito vingativo que está ali nos colocando aquele sentimento, às vezes é nosso próprio pensamento. Isso seria uma auto-obsessão. E isso é muito interessante, porque quando o espiritismo traz o conceito de obsessão, muitas pessoas atribuem isso ao outro e que o que condiciona também esse vitimismo, né? Então muitas pessoas procuram uma casa espírita para um atendimento fraterno, para um tratamento de desobsessão, querendo se livrar do espírito que está obsediando ela. Então, me livra desse espírito que está me perturbando, me acompanhando, me deixando doente. E, na verdade, se existe um espírito ali te obsediando, você sintonizou com ele também, né? Então, por mais que tenha situações reencarnatórias, de vingança, de rancor, por trás do véu, né, que a gente ainda não tem a permissão de saber tudo o que aconteceu no nosso passado, tem a principal, é a nossa responsabilidade. Então, passo para vocês novamente. Quando você fala de responsabilidade, ô, Carol, me vem aqui que uma outra obsessão também é a vampirização, né? Que muitas vezes o espírito que pratica o vampirismo, na maioria das vezes, ele não tem nenhuma intenção de fazer o mal com o encarnado ali. Mas o encarnado, ele montou um cenário perfeito, ele se sintonizou do jeito que vocês falaram aí, fez aquela sintonia em cima de vícios, seja o sexo, seja a droga, a bebida, o cigarro. Na maioria das vezes, esse excesso todo chamou o espírito ali para sentir, para viver aquela experiência da vida biológica do encarnado. Tá? É o meio que ele tem para sentir um pouco, como ele não tem mais o corpo da carne, ele tem esse meio para ter aquela sensação que ele se acaba se sintonizando com a pessoa, né? E e eu queria fazer só um gancho também na questão é, do achar a origem desses distúrbios, que é um ponto que o Francisco Cajazeira, que ele escreveu esse capítulo, né, que ele dá umas dicas, porque sempre quando a gente conversa, é origem espiritual, não, é origem física,
a gente sempre fica naquela dúvida, né? Num primeiro momento, a gente não consegue. Eu não sei vocês, no dia a dia, num consultório, ou mesmo num centro espírita, se vocês conseguem detectar. Eu acho muito difícil, numa primeira entrevista, numa primeira conversa, a gente saber qual é a origem daquele problema que a pessoa traz ali para a gente. E o Francisco, ele coloca algumas coisas aqui que chamam um pouquinho de atenção, que talvez sejam sinais, como por exemplo, o início dos sintomas, ele costuma acontecer de uma forma mais abrupta. Ele não vem de uma forma gradual, ele vem de uma forma mais imediata, os comportamentos são mais imediatos, não tem uma progressão lenta. Ele fala também que a gente deve observar uma certa debilidade física, que a pessoa apresenta, tá? Como se fosse uma perda fluídica das suas forças vitais. E um outro ponto que chama atenção também é uma certa tendência de aparecer uma sintomatologia mista. Tá? Então não aparece só um sintoma, aparecem vários sintomas diferentes, de diferentes síndromes psiquiátricas. Então essas observações elas podem ser úteis, não só na visão do psicólogo, que está ali no setting terapêutico, né? Também o atendente ali no atendimento fraterno na casa espírita. Então, só para fechar essa parte aqui, quando eu estava no atendimento fraterno, uma coisa que ajudava bastante, lógico, numa primeira entrevista, a gente não tem noção do que está acontecendo ali por trás. Se é anímico, se é uma autoobsessão, se é uma obsessão realmente, ou se não é. Mas com o tempo, conforme a ficha da pessoa vai para um trabalho de desob, vai para uma fluido, onde tem um trabalho mediúnico por trás, vem o retorno. A gente vê o que está acontecendo, o que aconteceu, quais foram as comunicações. Então a gente recebe o relato do que aconteceu e a gente começa a cruzar essas informações com as queixas das pessoas. Então, às vezes o tratamento ele dura meses. Então são várias sessões que a ficha da pessoa passa, e isso vai podendo nos dar certas pistas se realmente o que a pessoa está sentindo vem de uma influenciação espiritual ou não. Isso que você traz, Fábio, contextualizando, né, essa explicação do livro de Saúde e Espiritismo da Brasil, né, desse autor que eu esqueci o nome, desculpa, Francisco Francisco. Cajazeiras. O Francisco, ele traz essa explicação do ponto de vista espiritual. Então, como nós, profissionais da saúde, podemos distinguir, ou até mesmo os profissionais, os voluntários ali da Casa Espírita, os trabalhadores, como distinguir se a pessoa tem um transtorno mental, uma doença física, fisiológica, mental, ou se ela está passando por uma obsessão espiritual. Como distinguir os sintomas da obsessão com o transtorno mental, fisiológico, material, né? E é quase impossível, né? Com o Uhum. conhecimento que a gente tem hoje, até o momento, é quase impossível fazer essa distinção. Então, é, aproveitando o gancho, depois eu passo para Ana, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade enquanto profissionais, enquanto Sim. trabalhadores da casa espírita, de que nós não temos um material suficiente para falar, você tá obsediado, você tá com um Não. transtorno mental, não tem nada a ver com espiritual. Quem somos nós para dizer isso? Nós temos que identificar a queixa, as dificuldades daquela pessoa e ajudá-la como ser humano integral que sabemos que ela é. Então, vamos ajudá-la no sentido, se eu estou na casa espírita, eu vou encaminhá-la para o tratamento espiritual e também direcioná-la para um tratamento de saúde física, né? E ao contrário, da mesma forma, se eu estou ali no meu setting terapêutico, eu não posso, claramente, eticamente, eu não posso mandá-lo para uma casa espírita, nem para uma igreja, nem nada do tipo,
mas eu tenho que compreendê-lo como um ser integral, de que não é apenas um aspecto da vida dele que está levando ele ao adoecimento, de Uhum. que aquele ser, ele é muito mais do que ele me traz como queixa, né? De que ele é um ser com uma história de vida, que com o nosso conhecimento sabemos que ele tem uma história espiritual por trás de tudo isso, e direcioná-lo nesse tratamento, sempre lembrando que ele é muito mais do que só o aspecto do transtorno. Então, isso é ter responsabilidade com o outro. Eu acho que se resume, Carol, ao seu fechamento, é responsabilidade. Tanto numa questão, né, em ambas as situações, numa anamnese ou numa primeira entrevista, que diferença faz você pontuar um diagnóstico ali, taxar a cara crachá para a pessoa? Você quer promover saúde àquela pessoa. Claro, eu não estou tirando aqui a importância dos diagnósticos. Eles são importantes, né? Até por uma questão de estudo, até por uma questão de aplicação. Mas ele vem, assim como o Fábio falou, e no setting também é igual, numa sucessão de atendimentos, né? Ele não vem, e se melhor é se for feito de forma conjunta, né? De mais de um profissional aí, tanto para uma coisa quanto para outra. Às vezes, assim, que nem o Fábio citou, passar por uma série de setores de uma casa espírita pode ser o que aquela pessoa esteja precisando. Ou às vezes eu buscar outros profissionais da saúde mental para fazer aquele diagnóstico comigo é o que é necessário para aquele diagnóstico. Então, assim, a palavra-chave aqui é responsabilidade. É claro que umas dicas assim, né? Tipo, na saúde tradicional, se você for falar em algumas patologias, são bem desenhadas, né? As características e os sintomas. Talvez numa obsessão isso não seja tão bem desenhado assim. E isso é uma dica que o próprio autor, o Francisco, nos dá. Só que é isso, é responsabilidade mesmo, né? Primeiro eu preciso promover saúde para aquela pessoa. E eu tenho que promover saúde no âmbito do qual ela está me procurando. Então, se ela está me procurando de uma forma num set, eu vou promover saúde. E aqui a gente está falando, por exemplo, de ter bons pensamentos, de ter, né, uma série de coisas. Aí eu vou voltar lá para a fala da Carol, né? Porque eu gostei muito da fala anterior dela, das questões do pensamento, do quanto a gente projeta a situação no outro, e que saúde mental e saúde, né, enfim, saúde do espírito como um todo, não é só tentar escapar daquela situação ou escapar daquele problema. Então, assim, eu vou tentar me melhorar, eu vou tentar ter bons pensamentos para que eu não seja obsidiado, mas às vezes eu preciso passar por aquela situação. E aí o meu melhoramento é para que eu passe por aquela situação de uma forma melhor possível, daquilo que não me agrida tanto assim. Às vezes, uma reunião de desobsessão pode ser um aprendizado para as pessoas que estão ali. Podem se falar coisas que precisam ser ditas, né? A gente está todo mundo conectado. É que a gente tem essa ideia natural do ser humano de que eu vou projetar no outro. Então, uma questão de obsessão é porque o outro é ruim. O meu obsediador é ruim. E eu não vou passar, eu não preciso daquilo. Então eu tenho que tentar fugir daquilo. Mas como vocês bem informaram, existe obsessão de encarnado para encarnado. E a gente vê, às vezes, essa situação em âmbito familiar, numa questão de violência doméstica. Eu estou sofrendo uma situação, é claro, é nítido que aquilo me faz mal, que eu deveria fugir daquilo, mas por uma obsessão de pensamento eu estou ligada àquela. Então, às vezes, o principalmente, né, o automelhoramento, que é tanto para a questão da saúde como um todo, vai me ajudar a melhor passar por aquilo que eu preciso passar, né? Claro, vai me evitar também uma série de outras coisas também, né? Mas aquelas situações em que eu preciso passar, né, por uma questão de, né, a Carol traz muito pensamento, a gente traz a noção do outro. Eu me constituo a partir do outro, né?
Às vezes a gente tem uma questão de violência que alguém que a gente ama fala, ou alguém que é uma figura de referência fala: ah, você não é bom o suficiente, você nunca vai ser bom, você não é. Nananana. Isso é uma obsessão de encarnado para encarnado, né? Tem mais É, alguma e coisa, são Fábio? várias, né? E não só dentro da família, mas também no ambiente de trabalho, é, essa questão de bater meta, de ter performance, isso gera o burnout, isso gera o estresse, e eu encaro isso como uma obsessão também, é uma obsessão de encarnado para encarnado. Sim. Como a Ana bem trouxe também, né, esses exemplos de que as situações que nós passamos, seja ela pela nossa sintonia e que gera essa obsessão, seja pela nossa forma também de auto nos obsediar, seja pelas relações físicas, familiares, tudo isso serve para o nosso aprendizado. Por quê? Porque se a gente está sintonizando com esses pensamentos, é porque ainda temos algo a aprender, né? E claro, todos nós aqui estamos estudando e passamos por isso o tempo todo, né? Não estamos num grau de elevação melhor que ninguém. A gente está aqui refletindo sobre como as situações da vida acontecem com a gente, não só porque atraímos pela sintonia, mas porque se atraímos por essa sintonia, é porque estamos nesse nível de aprendizado, nesse nível de evolução, né? E essas situações difíceis, principalmente o adoecimento, quando ele nos acomete, ele nos traz o quê? Uma forma de ver a vida, uma oportunidade de rever nossos hábitos, nossas escolhas e principalmente, que eu acho que é o mais difícil, os nossos pensamentos. Então, quando o adoecimento nos acomete na vida física, é, ou por uma doença mental, como disse o Fábio, um burnout, uma depressão, ou por uma doença fisiológica, né, um câncer, ou outros tipos de doença autoimune que vemos também muito hoje em dia, que não era tão comum antigamente. Então, essas doenças que vão nos acometendo, elas vêm com um propósito de nos mostrar que estamos agindo errado em algum ponto da nossa conduta, né, nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, na nossa sintonia que seja, se for uma causa de obsessão. Então, tudo isso serve para um aprendizado maior. Eu acho que é isso que a gente tem que se conectar. Quando a gente recebe o adoecimento, né, já diz na psicologia, é, acho que, se eu não me engano, foi Jung que disse que se a depressão chegar, devemos pedir para ela sentar e conversar com ela para entender o que ela quer nos dizer. Então, tudo tem um porquê e o porquê está em nós, né? E é aí que entra o autoconhecimento, a necessidade dessa pausa, né? De se reconectar consigo mesmo, de ver onde estão os problemas, as questões pessoais. E, claro, precisamos da ajuda do centro espírita, do psicólogo, do psiquiatra, para dar esse passo à frente. Né? Muitas vezes sozinho a gente não consegue. Então, mas ter esses profissionais, ter a casa espírita, ter a igreja, ter os centros religiosos em geral, para nos dar esse apoio, esse amparo, não nos tira a responsabilidade de ter que nos transformar intimamente, de ter que renovar intimamente, né? Ah, daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Eu queria só, para finalizar da minha parte, Carol, quando você fala dessa transformação, desse preparo, eu queria falar um pouco das prevenções, dos tratamentos, principalmente o que, que a gente sugere num atendimento fraterno, que é a questão do passe magnético, da água fluidificada, e aí a gente lembra de novo da questão do perispírito, tá? Tanto o passe como a água fluidificada, eles vão atuar nas células do perispírito, transmitindo essa melhora para o corpo físico. Palestras, bons livros, vocês falaram muito de sintonia, de pensamentos, então
boas palestras, bons livros, bons filmes, boas músicas, tudo para a vibração da pessoa ali que está em tratamento tá mais elevada, para absorver melhor não só tudo aquilo que ela está recebendo, né, os passes, a água fluidificada, mas que a gente viu, sintonia mais baixa, vibração mais baixa é porta de entrada para a obsessão. Tá? A palestra muda o padrão de vibração. A palestra presencial também, muitas vezes, você chega na porta do centro espírita, os espíritos são acolhidos. Aquele espírito que está junto com você, ele é acolhido. Ele é levado para o tratamento também. A questão do sorrir também, de estar de bom humor, não é fácil, mas vários estudos mostram que se a gente vive melhor, a gente vive melhor quando a gente está de bom humor, quando a gente está sorrindo, a gente resolve os nossos problemas de uma outra maneira também. E acima de tudo, uma coisa que eu sempre dizia, uma coisa que vocês já falaram, mas eu sempre dizia também no atendimento fraterno, para a pessoa fazer. Ela está fazendo ali o tratamento espiritual, mas ela precisa fazer o tratamento físico também, muitas vezes. Tá? Seja uma consulta médica, se ela está sentindo uma dor, se ela está tendo um problema físico, ou uma terapia, buscar um psicólogo ou até um psiquiatra, dependendo do sintoma psicológico, um transtorno mental, porque a gente indica tratar o corpo e tratar o espírito. Tá? A gente tem que lembrar, né, que nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Muito bem, Fábio. Fechou aí, né, com um termo técnico, né, que a gente não usou até agora, mas que cabe perfeitamente para a palestra. Quero aproveitar, né, numa medida de saúde, ele também colocou as ações concretas, né? Quero aproveitar o pessoal aqui dos comentários estão dizendo que são de Osasco, também somos representados aí como uma medida de saúde ou não, se você está sendo obsediado ou não, quiser participar do coral ou do Obreiros, acesse o site, né, como a Carol indicou, e do coral se apresente, né? Tenha coragem, porque também é uma coisa bem bacana que ajuda na saúde mental. Ele colocou coisas técnicas, né, de melhoramento, e eu gostaria de fechar a minha parte com uma questão mais poética. Quem disse isso foi o Christian Dunker, aquele psicanalista, né, da USP, um grande pesquisador aí na área de psicologia mesmo, né, de psicanálise. E aí ele coloca algumas ações assim bem lindas assim de cuidados pessoais que eu gostaria de fechar aqui com a minha parte para o automelhoramento. Observe os seus sonhos. Vê as coisas de perto e de longe. Olhar de frente para os seus fantasmas, né? Os nossos internos e os que estão batendo a porta aí. Decomponha suas ideias. Tenha ideias de análise, né? Que é feita em terapia, é feita em conversas, né? Que apesar de terapêuticos não são terapias, mas dá para fazer. Olhe as estrelas para se sentir pequeno e olhem as formigas para se sentir grande. Linda mensagem. É... Bacana. e eu acho que uma coisa não refuta, né? Nem o espiritismo e nem as ciências refutam essas ideias. O espiritismo é ciência, né? É. É isso, pessoal. Eu achei que vocês trouxeram esse fechamento muito importante da forma como a gente tem que ver a vida, né? Então, a vida é isso, é as dores e as delícias, né? Do dia a dia. E então, minha parte para encerrar, eu queria fazer um geralzão de tudo que trouxemos nessa aula aqui, nesse bate-papo hoje. Então, a gente falou sobre o que é o sentido de saúde, tanto para a visão materialista da ciência, quanto para a visão do espiritismo, que somos seres integrais, então é impossível um ser considerado saudável olhando apenas um aspecto da vida dele. Então, não estar com uma doença física ou mental não é sinal de saúde. A saúde, ela é o perfeito equilíbrio
né? Então, pelo nosso entendimento aqui como espíritas, é o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. E nesse livro, nesse capítulo de obsessão e adoecimento, nós entendemos então como é feita essa ação negativa dos espíritos para os encarnados para causar um adoecimento físico. E isso nós entendemos que é feito, então, como trouxe o Fábio muito bem, através das conexões dos centros de força do nosso perispírito com os fluidos do pensamento, né? Então, o pensamento ele precede o espírito, ele precede o perispírito e com a ação de um espírito querendo nos obsediar, querendo nos causar um mal, e claro, através da nossa sintonia de pensamento, é conectado então através das nossas forças do perispírito, esses fluidos negativos. E aí essa sintonia que permitimos vai, vai favorecer esse adoecimento ou não, né? Então, quando falamos também no tratamento de cura, estamos conectados com essa integralidade do ser. Então, estar adoecido, como sair desse estado, né? Então, o estado para você sair é fazer a renovação íntima, a renovação de pensamentos, de sentimentos, de propósito de vida, de mudança de ponto de vista. Tudo isso está no Evangelho, inclusive, né? E é isso que vai te proporcionar a, a possível cura, seja da mente, do corpo ou do espírito. E o objetivo é que seja desse equilíbrio. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, então só no finalzinho, só para contextualizar tudo isso, é que a obsessão ela é classificada em com três pontos. Tem a obsessão simples, onde o espírito ele consegue te influenciar, mas você ainda tem o discernimento de que algo não está certo naquele pensamento que lhe ocorreu. A fascinação, quando você, apesar de compreender que algo possa estar errado, você não impede a ação do espírito. E a subjugação, quando você não tem controle sobre aquela influência espiritual ao seu lado, negativa. Então eu quis trazer só esse resumo total. E agora estamos caminhando para o final, os últimos 2 minutos. Você quer falar alguma coisa, Ana? Eu só queria responder porque eu não estou conseguindo entrar no site. Isso. No chat, a pessoa de cuidar de quem cuida que perguntou como pode fazer o atendimento fraterno. Procure uma casa espírita, né? Mas no Obreiros especificamente, no site, vai ter lá a agenda. Você pode tanto ir até o Obreiros na recepção, pedir, é sempre quarta-feira e tem os horários Quarta-feira. lá, ou por e-mail no helpub@obreirosdobem.org.br. Essa informação eu tirei lá do site, tá? É que eu não consegui responder pelo chat, desculpa a interrupção aí, tá, Carol? Não, não tem problema. Inclusive, eu não estou conseguindo ver o chat. Se tiver alguma coisa a mais que vocês queiram trazer, eu agradeço. Não, acho que só teve umas pessoas Foi. lindas dando boa noite, falando que é de Osasco, e foi isso. Aí a pergunta mesmo foi dessa moça, cuidar de quem cuida, ou moço, não sei. Então, indo para o nosso último minuto para encerramento, eu agradeço a todos que participaram, agradeço ao Fábio e a Ana, o pessoal do chat, se o pessoal que assistir depois também, quiser deixar perguntas, deixa que a gente vai estar sempre olhando e pode responder para vocês, mesmo após o encerramento. E o último recado é que a próxima aula do nosso curso será dia 15/7, sobre o capítulo 13 do livro Saúde e Espiritismo. O capítulo se chama A Vida, um Bem Inalienável. E esperamos que todos consigam também assistir e participar. Muito obrigada, eu adorei participar com vocês, agradeço a todos, agradeço o Carlão que está aí por trás das câmeras e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos. O Carlos deu a dica também da morada Ismael, também que fica na Emílio Riso, se alguém
precisar, né, se alguém quiser, fiquem à vontade. Muito obrigada a todo mundo, foi uma delícia, viu? Obrigada. Obrigado, até a próxima. Passou muito rápido.